A alta dos juros no Brasil marca o início de um ciclo de contração monetária após um longo período de cortes, incluindo reduções sucessivas que trouxeram a Selic de 13,75% para 10,5% entre agosto de 2022 e maio deste ano. Quem nos ajuda a entender este assunto é o economista-chefe da MB Associados, o Sérgio Vale. Boa tarde, Sérgio. Seja muito bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Prazer estar aqui falando com você. Ô Sérgio, o aumento de 0,5 ponto percentual na Selic, ele já era esperado pelo mercado. Mas um dos pontos que chama a atenção é a unanimidade entre os membros do Copom. Ano que vem o Banco Central muda de presidente, né? Sai o Roberto Campos Neto e entra o Gabriel Galípolo. Como é que você avalia todo esse cenário? Priscila, esse ano o Banco Central foi relativamente tumultuado, né? A gente teve várias discussões em relação às decisões. Primeiro semestre, especialmente, foi bastante difícil nesse sentido. Segundo semestre, o Banco Central percebeu as dificuldades de comunicação que estava tendo e meio que se organizou, e agora as decisões estão sendo de fato unânimes. E essa alta que a gente viu de 0,5 ponto é muito adequada. Infelizmente, ninguém quer que suba a taxa de juros, mas a gente tem um cenário de inflação que voltou a se tornar preocupante nesse ano, uma possibilidade dessa inflação ficar acima do teto da meta em 2024, né, acima de 4,5%, e uma inflação que não está saindo desse patamar de 4% também para 25 e 26. Então não tem muita alternativa para o BC, ele tem que subir juros. Começou a fazer isso nas últimas duas reuniões, provavelmente vai fazer isso ainda no final desse ano, chegando a 11,75, e eu tenho a impressão que vai continuar subindo ainda no início de 2025. A gente vai ver essa Selic no final ficar entre 12% e 13%. A decisão do Copom de elevar a Selic, ela impacta na confiança, né, dos investidores aqui no mercado brasileiro. Ela impacta na confiança, mas ao mesmo tempo ela é necessária para evitar que você tenha uma inflação que comece a ficar mais preocupante nos próximos anos. Então é sempre essa dosagem. Obviamente para o mercado, para as empresas, ninguém gostaria de ver juros subir. É sempre o interessante o contrário. Mas o problema é que a inflação, se a gente não fizer nada devidamente contra ela, lá na frente ela vai conseguir ser muito mais negativa para a população e para as próprias empresas. Então a gente aprendeu ao longo dos últimos 30 anos, muitas vezes de forma árdua em alguns momentos, de que a gente não pode brincar com a inflação. Então essa inflação que está aí escorregando para ficar no patamar acima da meta, ela precisa ser levada para baixo. E para isso a gente, infelizmente, tem que subir taxa de juros agora, como a gente está vendo. Obviamente, olhando 25 e 26, vai ajudar muito se o governo fizer um ajuste fiscal significativo. Isso vai ajudar nas expectativas de câmbio, nas expectativas de inflação, como consequência, e consequentemente também a gente consegue ter uma taxa de juros que começa a cair em 25 se a gente tiver um ajuste fiscal importante sendo divulgado pelo governo. E nos Estados Unidos a expectativa é de um corte de 0,5 ponto percentual nos juros, né? 0,5 ponto. Com a nova composição de forças políticas no país, qual que deve ser a postura do Federal Reserve daqui para frente, na sua opinião? Pode ser meio ou 0,25, né? A última decisão foi um corte de meio. Havia a discussão de que talvez essa decisão agora eles fossem desacelerar, porque a economia ainda continua relativamente forte, mas a inflação está caminhando para desacelerar. Mas com essa economia ainda dando sinais de um certo fortalecimento, havia essa expectativa de que talvez a queda fosse um pouco menor. De qualquer maneira, a gente está no cenário que a inflação americana, nesse momento, está convergindo para próximo da meta e por isso o Fed está fazendo esse processo de queda de juros que a gente começou a ver na última reunião e provavelmente vai continuar ainda nas próximas. Eu acho que na questão americana, além da eleição do Trump e o que significa aí pela frente em termos de política econômica que ele vai propor, que vai ser muito provavelmente o mais interessante de observar do Trump no primeiro ano de governo dele, tem aí um cenário de desaceleração da economia americana que a gente precisa acompanhar também, né? Ainda há um risco de uma recessão aparecer no final desse ano, começo do ano que vem, que em geral causa instabilidade e tende a jogar a nossa taxa de câmbio para cima. Então, parte desse movimento de câmbio que a gente viu acontecer nas últimas semanas tem um pouco a ver com medo, com receio do que seria a política econômica do Trump, mas também há cada vez mais entra essa possibilidade, esse risco de, olha, talvez tenha uma desaceleração na economia americana começando a aparecer aí no final do ano, começo do ano que vem. E me fala uma coisa, Sérgio, quais são as implicações, né, disso tudo aqui para o real e para a inflação brasileira?
Esse cenário americano conturbado, né? O Trump foi eleito, o que ele vai propor de política econômica? Há muita desconfiança em relação ao que são as propostas que ele está colocando. A situação fiscal americana está bastante difícil agora. Ele quer fazer um corte de imposto em cima de uma situação fiscal muito difícil. Quer aumentar a tarifa de importação, que tem aí um impacto possivelmente inflacionário mais lá na frente. Então, as medidas que o Trump está colocando são inflacionárias. E essas medidas colocam a percepção de risco por parte do investidor olhando à frente se de fato ele for implementar isso. Por conta disso, a gente viu essa pressão de câmbio acontecendo aqui no Brasil, e isso ainda pode acontecer ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, se isso se confirmar. Então, esse governo novo que surge nos Estados Unidos, que tem políticas econômicas audaciosas, digamos assim, nesse momento fiscal conturbado que os Estados Unidos estão vivendo, pode fazer com que a nossa taxa de câmbio fique pressionada. Para evitar que isso aconteça, a gente precisa ter um sinal fiscal bastante forte aqui pelo governo brasileiro, para evitar que a gente tenha essa contaminação intensificada pelo cenário americano. Então, está na mão do governo agora entregar algo que consiga trazer mais tranquilidade para essa taxa de câmbio. Senão, a gente vai continuar vendo nesse patamar que a gente vivenciou aí ao longo dos últimos dias, né? Ficar entre 5,7, 5,8, mas está na mão do governo agora trazer esses números um pouco mais para baixo. Tá certo, Sérgio. Obrigada aqui pela sua análise. Uma boa quinta-feira para você. Até a próxima. Obrigado, Priscila, para você também. Até a próxima.